dando continuidade à série de entrevistas para as eleições deste ano, em outubro. Nosso convidado hoje é o pré-candidato a deputado federal, Fred Machado, empresário, palestrante, e ele tem assim aquele perfil de mudar a vida das pessoas. E aí vem a pergunta, por que agora entrar no mundo da política? Anselmo, é uma pergunta bem difícil de ser respondida, mas muito fácil de ser entendida, né? Eu acho que a gente consegue atingir uma maturidade na vida, consegue entender qual é o seu propósito com um pouco mais de idade, principalmente nós homens. E eu acho que chego nesse ponto preparado para assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade não apenas trabalhar pelas pessoas com que eu já venho trabalhando, mas aumentar o espectro de atuação, de ajudar as pessoas de forma mais efetiva. Bom, você é irmão do nosso prefeito, aí, o Luiz Fernando Machado. E você com essa ligação familiar, lógico, e a sua ligação com a cidade e região? É grande, pequena, média? A nossa ligação com o Jundiaí é desde pequeno. Eu estudei no Divino, aqui em Vocês se mudaram para cá muito cedo, né? Muito cedo. Na verdade, a nossa família ela é bem eclética em relação às regiões do país. Meu pai é carioca, minha mãe é mineira, meu irmão também é mineiro e eu sou catarinense. Moramos em 19 cidades dentro do Brasil. Eu, pessoalmente, morei mais em 4 cidades fora do Brasil. Mas a nossa base emocional, afetiva, sempre foi Jundiaí. Então, estar aqui, para mim, é estar em casa. Tanto é que a gente sempre vai e volta para o berço dessa cidade que sempre nos acolheu muito bem. Márcia. Fred, embora... posso te chamar de você? Claro. Embora você muito novo, prefeito muito novo, vocês começaram a trabalhar muito também novo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua história profissional. Mas eu comecei com 14 anos, após não ter sido bem sucedido em um ano na escola. E meu pai, muito sábio, falou, olha, meu filho, já que você não está indo bem na escola e não quer estudar, você vai trabalhar. Então, com 14 anos, comecei carregando caminhão na empresa que ele era diretor à época, uma empresa de construção, de engenharia, e tomei um gosto muito grande pelo trabalho. E sempre me relacionei muito bem com o trabalho e nunca parei de trabalhar a partir dos 14 anos. Sempre fazendo alguma coisa, sempre empreendendo ou trabalhando dessa forma mais braçal na época. Isso fez com que a gente, tanto eu quanto meu irmão, quanto meu pai, quanto a minha mãe, a gente sempre trabalhou muito entre nós. Então, era recortando revista e fazendo adesivo para vender na escola, era ajudando a minha mãe na loja que ela tinha, era com o meu pai fazendo alguns projetos de construção de umas casas que a gente fazia entre a gente. Então, sempre tivemos essa ligação muito forte com o trabalho. Mais para frente, isso veio me causar algum problema, porque a dedicação foi excessiva. Mas o trabalho para a gente sempre foi algo que enobreceu, né, o que somos hoje. Trabalho sempre enobrece, né? Sempre. É como o japonês fala, o trabalho enobrece a alma, né? Certeza. Bom, você falou que lá para frente esse excesso de trabalho aí causou um problema. É um problema de saúde. O que foi? Na verdade, Anselmo, já em 2013, né, eu tinha 38 anos. Na época, a gente tinha 9 empresas no total, uma delas com 8 mil funcionários. Eu dormia 2 horas por noite, pesava em torno de 150 quilos. Fazia bate-volta para fora do país em empresas que a gente tinha, como a gente faz daqui para Campinas. 150 quilos? Isso. É peso, hein? É peso. Apesar são dois de eu ter Freds, né? Não são 2, né? Mas é um Fred Quase. e meio. Eu tenho 1,92 m, então eram bem distribuídos, mas realmente era algo que prejudicava bastante e eu não soube lidar com isso muito bem. E várias outras pressões que vinham do entorno, né? Então, em 2013, minha filha estava com 3 anos, a Letícia, minha ex-esposa, estava com depressão pós-parto na época, a gente estava vendendo uma das empresas, então eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu não soube lidar com esse tipo de pressão, acabei tendo um burnout, né? E isso refletido no coração. Então, o problema que eu tive chama-se angina, na palavra técnica, que é um pré-infarto. Eu estava nos Estados Unidos estudando na época e fui parar no hospital, fiquei 48 horas internado no hospital lá. Graças a Deus não tive que fazer nenhum procedimento invasivo, mas foi uma experiência bem dolorosa. Então foi só cortar o hambúrguer? Foi cortar tudo. Na verdade, eu cheguei quando voltei, né, depois desse episódio, eu comecei a tratar principalmente da cabeça, né, porque tudo... A gente tende a dividir as coisas e fomos ensinados a isso, né?
deixa a sua vida pessoal de um lado, sua vida profissional do outro, chega no escritório e não traz o problema de casa, chega em casa e não traz o problema, mas isso não existe. E quanto mais a gente tenta fazer essa separação, pior fica para nós mesmos. E esse processo que foi deteriorando a minha saúde psicológica e física ao longo do tempo. Então tive sim que cortar hambúrguer e mais um monte de outras coisas e principalmente muito alimentação tóxica que eu mandava para minha cabeça. Nessas daí eu fui me livrando delas aos poucos e o interessante de tudo isso é que apesar de ter tido um diagnóstico de burnout, angina, sobrepeso, os índices todos que a gente sabe, né, descompensados, o médico que me deu alta na minha saída do hospital me falou que o meu problema era infelicidade e que aquilo queria me matar. E aquilo foi uma porrada muito grande para mim. Né? E a partir deste momento eu resolvi fazer uma virada na minha vida. Antes de você falar dessa virada, é uma curiosidade agora. Você chegou a 150 quilos. Isso. Certamente o médico te deu uma espécie de regime, de dieta. Não coma isso, coma mais aquilo, horários e tal. É difícil seguir uma dieta? Você chegou a quantos quilos agora? Hoje eu peso 103, eu cheguei a 97. Eu não fiz cirurgia. Não fiz nenhum tipo de procedimento, nada. Foi atividade física e alimentação. Porque não tem muito segredo, né? E muita determinação. Difícil? É muito difícil, não é fácil não. Tem que ser muito determinado. Você vê aquele doce assim, falando, vem cá. Eu me lembro que em uma determinada fase da dieta, eu estava comendo 500 calorias por dia. E é quase para uma pessoa de 1,92 m. Minha mãe chegou em casa, quando ela viu meu prato de almoço, ela chorou. Ela falou, meu filho, não é possível que isso vai te sustentar. Mas foi um processo, foi acompanhado com o médico, foi tudo regrado, até porque você tem que reeducar o organismo, né? Estava acostumado a comer o que vinha pela frente. Aí, de uma hora para outra, você tem que reacostumar o seu organismo a comer o que é correto. Hoje eu tenho uma situação bem controlada em relação a isso, faço atividade física todos os dias, tornei isso um hábito, e alimentação também. Então, tipo assim, se você chegasse aqui hoje, tivesse na sua mesa um monte de bolo, pão de queijo e tudo mais, eu ia olhar e falar assim, bom, o bolo ou o pão de queijo? Um pão de queijo. E chega. Bom, Fred, você não só deu a volta por cima, como você fez da sua história um exemplo para outras pessoas e acabou transformando essa história, contando essa história para outras pessoas e tornou isso um meio de coaching. Queria que você contasse um pouquinho essa passagem da sua vida. Ainda você trabalha com isso? Como é que é? Na verdade, Márcia, quando eu passei por esse processo, e esse diagnóstico de infelicidade foi uma coisa muito séria para mim. Forte, né? Porque não fazia sentido. Né? Eu sempre fui um executivo muito premiado, sempre dediquei muito às pessoas, e não apenas nas empresas, né? Eu sempre fui ligado a associações, então a CUFA, Central Única de Favela, eu estava lá no dia da fundação, o AfroReg, eu estava lá no dia da fundação, fui conselheiro da Confederação Nacional de Jovens Empresários, fundei algumas associações ligadas ao empreendedorismo, principalmente ligado aos jovens. Então, isso tudo sempre fez muito parte da minha vida. Quando você recebe um diagnóstico de infelicidade com tudo aquilo que eu tinha, isso não fazia sentido nenhum para mim. Eu fui aprofundar nesse processo. E aí eu comecei a perceber que não apenas eu sofria daquela infelicidade, mas todo o entorno que eu convivia sofria dessa mesma infelicidade. E eu também não achava justo eu ter tido a oportunidade e a felicidade de ter um pai, uma mãe e um irmão que sempre me apoiaram nos meus estudos, de ter a oportunidade de ter ido em várias universidades, as melhores do mundo, e pegar esse conhecimento e guardar para mim. Eu achava isso muito egoísta. Então eu resolvi, quando eu tive esse processo, eu resolvi me desvencilhar das empresas, escrevi um livro sobre integração de vida pessoal e profissional. Por sinal, tem um exemplar aqui, olha aí. Isso. E aí eu comecei a colocar esses assuntos que não são falados por executivos para que eles começassem a entender. Vocês estão passando por isso e por vocês estarem passando por isso, toda a cadeia que vem abaixo de vocês passa também. Então, todos os funcionários de executivos que estão prestes a ter um burnout sofrem. A família desse executivo sofre. Os amigos sofrem. Então, assim, é um sofrimento completo. E aí eu resolvi dedicar minha vida a isso, a contar o que aconteceu comigo, né, espelhar isso para as pessoas e desenvolver algumas ferramentas para que as pessoas integrem a vida, porque a gente tem alguns conceitos que são muito errados hoje em dia. Então a gente fala de equilibrar a vida pessoal e profissional. Isso não existe, é cientificamente comprovado que não existe. Andam juntas, né? Andam juntas. E em um momento você vai ter que priorizar mais uma, em outro momento você vai ter que priorizar mais outra.
Então, você só tem que saber como fazer isso daqui. E não ficar usando um monte de máscara, que é o que a gente faz. Então, eu vim falar com o Anselmo, eu uso uma máscara. Com a Márcia, é outra máscara. Né? Eu vou falar com o meu eleitor, é uma máscara. Eu vou falar com o meu funcionário. Então, não pode, você tem que ser a mesma pessoa. É a autenticidade. É você saber conviver com tudo que você tem. É a integridade da pessoa. É o físico e o mental. Eles têm que andar junto, e o espiritual tem que andar junto. Senão, a gente acaba entrando nesse processo de burnout. Escrevi esse livro, então eu comecei a trabalhar nas empresas com isso. Sempre tive muito contato, né, pelas associações, por tudo que eu participei. Então eu comecei a levar esse trabalho. Então nesse livro aqui que eu escrevi em 2015, né, você vai encontrar assuntos que hoje são atuais. Então você vai encontrar home office, eu estou falando disso daqui desde 2014. Nômades digitais, está aqui desde 2014. O burnout está aqui, a felicidade no trabalho está aqui, a liderança autêntica está aqui, enfim, tem todo um contexto, tem pesquisa. Eu fiz uma pesquisa extensa com empresários para realmente medir, né, o tamanho da infelicidade que esse mercado estava vivendo. E eu dedico a minha vida a isso hoje, a fazer com que as empresas se tornem ambientes psicologicamente seguros. E com isso as pessoas se tornem mais felizes e pessoas felizes produzem mais. Não é que tem que viver abraçado em árvore de sol, não. É produzir, porque as empresas precisam dar lucro. Né? A gente não pode tampar esse sol com a peneira. Não é ruim falar que as empresas têm que dar lucro. Tem que dar lucro, porque são elas que pagam impostos, elas que pagam os funcionários, elas que sustentam a sociedade como um todo. Então a ideia é trazer um ambiente mais seguro, psicologicamente seguro, e fazer com que isso as pessoas se tornem mais felizes e mais produtivas, as empresas lucrem mais, e aí todo mundo ganha junto. Legal. Bom, tudo isso, essa experiência, essas constatações, essas passagens na sua vida, e o que isso pode influir ou agregar numa possível e futura carreira política? Veja, Anselmo, eu vou fazer um paralelo aqui para te responder isso. Eu estava numa empresa há alguns meses atrás, e aí o CEO dessa empresa, uma multinacional, e esse CEO que representa essa multinacional aqui no Brasil, ele está de saída, ele está indo para a Alemanha, e ele queria que eu assumisse o local dele. E aí eu falei para ele, olha, me perdoe, mas eu não vou assumir o seu papel, acho que tem pessoas mais qualificadas para isso, eu prefiro continuar espalhando o conhecimento da forma que eu venho fazendo. Ele falou assim, não faz para mim uma descrição de cargo de um CEO para essa empresa aqui, já que você a conhece tão bem. Eu peguei uma folha de papel e escrevi para ele, precisa amar pessoas. Só isso. Mais nada. Um CEO que ama as pessoas, ele consegue pegar o melhor financeiro, consegue pegar o melhor RH, o melhor contabilidade, o melhor marketing, a melhor comunicação e colocar trabalhando a favor do todo. Né? E ele tem o ego dele controlado. Então, como isso pode se colocar a favor de uma carreira política, do futuro, né, político, no meu caso? É isso, colocar as pessoas como centro. Parece clichê isso. Né? Todo mundo fala isso, vai ajudar e tal, mas é de verdade. É fazer com que a gente tenha ambientes favoráveis para que as pessoas sejam felizes. Né? E a felicidade é uma coisa que ela não é que nem a nossa economia, voo de galinha. Né? Felicidade é uma coisa que você vai, sobe, desce. E não dá para comprar no mercado. Não dá para comprar em lugar nenhum. Está dentro da gente. Você precisa se entender para que isso seja colocado à prova. Então, penso que toda a carreira política do meu irmão, eu acompanhei ela nos bastidores desde o começo. Sempre estive ligado à política, mas nunca à frente. E agora, neste momento, o nosso grupo aqui achou por bem colocar essa oportunidade e resolvi abraçar. Penso que posso, com esse meu conhecimento, a maturidade, um ego bem controlado, eu penso que eu posso colocar isso a favor da população. Bom, você tem aí uma expectativa para uma carreira política. Mas tem coisa aí que acontece lá no Congresso que não é bem o que a gente espera, talvez não seja o que você espera, o resultado pode ser desanimador. Você não tem medo de se contaminar com esse desânimo, tipo, faço, o projeto fica na gaveta. Eu brigo, discurso e ninguém dá bola. Inclusive, vou só citar, que tem deputado que discursa para a plateia vazia. Ele sabe que isso vai ser transmitido pela Voz do Brasil, mas a plateia não tem ninguém para falar concordo, não concordo, uma parte, parabéns, enfim. Você não tem medo de se contaminar por isso? Claro, tenho medo sim. Os 4 anos em que meu irmão foi deputado federal,
eu tive o prazer de estar presente em boa parte deles, visitando, até para apoiá-lo em algumas questões. E digo a você o seguinte, como a gente está vendo aqui na cidade de Jundiaí, é possível fazer a diferença lá. Porque as pessoas ainda não chegaram, elas não têm ainda essa percepção que é impossível você mudar o outro. Eu acho que muitas das pessoas ali querem mudar o outro, influenciar o outro da forma com que ele vai votar ou vai fazer o projeto A, B ou C. Eu acho que esse não é o papel de quem está lá. Eu vou lá representar uma região. Eu vou lá representar um estado. E tudo que tiver de bom que afete a vida das pessoas de forma correta, eu estarei lá brigando para isso. E eu entendo que as pessoas que estão lá não vão brigar contra fazer o bem para as outras pessoas. Eu não vou ficar lá batendo boca com ideologia, o que é, o que não é, não. Sei que vão ter momentos lá desanimadores, porque tem na vida da gente, como um todo, mas eu penso que é possível fazer diferente. E é para isso que eu estou lá. É para isso que eu vou para lá, né? Eu vou concorrer para chegar lá, para fazer a diferença. Fred, se eleito, quais são os projetos que você pretende levar para o Congresso? Márcia, eu quero trazer muito do que foi colocado e foi feito aqui em Jundiaí. Né? A gente tem uma cidade que exemplo para o mundo. Sim. Se a gente pega os índices que Jundiaí tem hoje, isso precisa ser replicado não apenas para o estado de São Paulo, mas para o Brasil como um todo. Pegar que é a segunda melhor cidade para se morar no Brasil, primeira no estado de São Paulo. A primeira cidade em retorno dos impostos para os contribuintes. Então isso demonstra um cuidado muito específico com as pessoas. 0 mortalidade infantil. Isso é uma coisa que é muito forte de colocar, e raro. Uma cidade que preza pelo jovem, pela primeira infância. Né? Então, você vê que Jundiaí, você pega a primeira infância até a melhor idade, está tudo coberto. Você tem planos e projetos que abarcam toda essa população. As novas UBSs, a Clínica da Família, o novo Hospital São Vicente, as escolas inovadoras, o inglês a partir de 4 anos de idade nas escolas públicas, o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, que é um dos melhores do Brasil, o IDEB, que é um dos melhores do Brasil, sempre estamos com notas muito altas. Então, ou seja, todos esses projetos aqui de Jundiaí, eu acho que eles precisam ser exportados para o Brasil, precisam ser conhecidos e também para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é a máquina financeira e econômica do Brasil. Então, quanto mais nós preparamos esse Estado, melhor será o pulmão financeiro desse Brasil, melhor será a possibilidade de a gente dar certo. Então, penso que todos esses projetos estarão, sim, na pauta. Né? E Jundiaí, apesar de ser uma cidade economicamente muito forte, nós ainda precisamos de ter representantes locais no Congresso e no Estado para que as verbas de investimento cheguem. Ficamos os últimos 4 anos sem um representante e perdemos mais de 100 milhões de reais em emendas, que poderiam servir para diversos outros projetos que ainda não conseguiram sair do papel por falta de dinheiro. Então, acho que é muito importante, tanto para Jundiaí quanto para a região, fazer com que esses projetos saiam do papel. Se a gente consegue ter um representante na Câmara Federal, um representante no Estado, em São Paulo, e pegar a região metropolitana de Jundiaí e fazer com que ela se fortaleça junto com a cidade de Jundiaí, todos ganham. Se nós tivermos um hospital em Campo Limpo, o São Vicente fica mais vazio. Se tivermos um hospital em Várzea, o São Vicente fica mais vazio. A população é melhor atendida aqui. Se nós conseguirmos exportar a escola inovadora para toda essa região e conseguirmos verbas e convênios para que esses municípios também tenham isso, todo mundo ganha. É o que a gente tem dito bastante aqui, né? É importante eleger um candidato que você vai conseguir conversar com ele durante o mandato todo, né? Não adianta você, não desmerecendo, mas você eleger um candidato cometa, né? Que você nunca mais vai ver, que não vai te trazer nada, né? E aí você vai reclamar com quem? Vai reivindicar com quem? Tiririca. Então, nós temos alguns exemplos muito práticos em relação a isso. O Grendac mesmo. Quase fechou as portas do Grendac aqui. E só não fechou pelo esforço do Luiz Fernando. E à época tínhamos o Miguel Haddad como deputado federal, que foi lá no presidente Michel Temer e falou, não, nós não podemos fechar o Grendac. Se nós não temos um representante lá, nós perdemos essa interlocução. Porque isso é o papel do deputado. É representar a região com a qual ele foi eleito. Eu penso que todos esses programas que foram feitos de uma forma muito bem feitas aqui em Jundiaí, pela administração do Luiz Fernando, eles têm que ser exportados para o Brasil. E esse será o meu papel. Né? Conseguir verbas para que a gente consiga ampliar esses projetos que são feitos aqui,
ampliar o conhecimento desses projetos para o Brasil inteiro e para o estado de São Paulo e fazer com que a vida das pessoas efetivamente seja melhor. Isso aí. Bom, você como pré-candidato, daqui a pouco tem a convenção, daqui a pouco, né? Logo tem a convenção, se vira, você vai perder esse prefixo, né? Pré. Vai ser só candidato. Você vai precisar do voto. Você vai precisar falar com gente. Tudo bem, tem horário eleitoral gratuito, tem um monte de meios, mas nada supera o contato pessoal. São Paulo tem 645 cidades. Como é que você vai fazer para falar com esse povo? Se você seguir o exemplo do seu irmão, vai ser sola de sapato, né? Exatamente, mas isso é o exemplo do meu irmão, que é o exemplo do meu pai, que é o exemplo da minha mãe. Vai ser assim, então, vai ser Fred? assim, vai ser assim. Eu estava na segunda-feira à noite conversando com o pessoal de São José dos Campos, Itaquá, Itápolis, né, que fica ali perto de Ribeirão Preto. Itaquaquecetuba, né? Itaquaquecetuba, é isso. E Itápolis, ali perto de Ribeirão Preto. Enfim, eu tô conversando com vários representantes de várias regiões. Óbvio que nós vamos gastar muito dessa sola de sapato aqui em Jundiaí região. Região metropolitana de Jundiaí precisa ser escutada, precisa ser ouvida, a gente precisa ver as necessidades dessa região, os prefeitos, os vereadores, a população como um todo estão fazendo coro, né, a essa nossa pré-candidatura. Então, muito da nossa sola de sapato vai ser gasta aqui, nessa região, porque acho que é muito importante a gente fazer com que essa região se fortaleça. Mas vamos rodar boa parte do estado, Anselmo. Não vou rodar todos os municípios. Quase impossível, né? É quase impossível e talvez não tão necessário, né? A gente vai representar o estado de São Paulo. Eu irei representar o estado de São Paulo. E, primeiramente, irei representar Jundiaí, região metropolitana de Jundiaí. Então, acho que o nosso foco é fazer com que isso seja muito bem feito. Não adianta ficar prometendo coisa que não vai cumprir, e eu não sou assim. Eu gosto de falar apenas o que eu consigo fazer. Eu vou fazer o possível, né? No processo, são 45 dias só de campanha. Nesses 45 dias não vai ter noite, não vai ter dia, não vai ter madrugada, sol, chuva, o que for. A gente vai estar na rua conversando com a população. Como é que fica a sua carreira, se eleito, a sua carreira de palestrante? Veja, é uma pergunta muito difícil, Márcia. Eu não quero parar de fazer isso, sabe? E as pessoas vêm me perguntando muito, né? Como é que vai fazer? Você vai ser uma pessoa politicamente exposta? Não que eu não seja, já sou. Por ser irmão de um político, eu já sou uma pessoa politicamente exposta. Mas como é que você vai fazer? Eu espero não parar, porque eu acho que isso esse trabalho que eu faço é um trabalho de saúde pública, é um trabalho que desperta nas pessoas essa vontade de se conhecer mais e melhor. É um trabalho de cura, né? E eu não quero parar de fazer isso. O tempo que eu estiver dedicado e na Câmara trabalhando para São Paulo e região, será este tempo dedicado a isso. Mas eu quero reservar um tempo na minha agenda para continuar fazendo esse trabalho. É um trabalho muito importante, Márcia. Eu tenho convivido com pessoas que, por muitas vezes, não conseguem suportar a dor que vivem e tiram a própria vida, né? Imagino. E pessoas que você olha e fala assim, mas como? Por quê? Tem tudo. E a gente ainda tem Julgamento. o julgamento e como eu posso falar? E o pensamento que quando a pessoa tem dinheiro, tem tudo. Sim. Quando a pessoa é bem-sucedida, ela tem tudo. E na grande maioria das vezes, essas pessoas são as que mais precisam de ajuda, né? Então, assim, e eu tenho lidado com esse tipo de pessoas, né? Com executivos, com executivas, com pessoas que estão no mercado de trabalho, que querem ingressar. A nova geração que está chegando agora é uma geração extremamente complexa, né? Porque nós vivemos, e aí já entrando nesse tópico, nós vivemos no início, eu tenho 47 anos, então o que meu pai falava para mim? Meu filho, você precisa estudar, entrar numa boa faculdade, se formar, arranjar um bom emprego, né? De preferência ser gerente de alguma multinacional, você vai casar, você vai ter filho, compra uma casa própria, né? E continua trabalhando, você vai ter que pagar a faculdade dos seus filhos, né? E aí depois você se aposenta e vai ser feliz. Essa era a equação que nós ouvimos a vida inteira. Essa nova geração inverteu isso. Eles falam o seguinte, eu vou ser feliz. O restante todo que eu falei antes, pode ser que venha. Vamos ver como é que vai ser. E aí isso está refletindo diretamente em tudo.
O que está refletindo? Em março de 2022, o Brasil bateu o recorde de pedidos de demissão. O que isso quer dizer para a gente? Vamos buscar a felicidade. Tá certo? Por que nós trabalhamos até às 18 horas e às 18h15 nós vamos para um bar fazer um happy hour? Por que a hora feliz tem que ser após o horário de trabalho? Por que algumas empresas, né, continuam colocando aquelas puffs coloridos, cerveja e refrigerante de graça, ping-pong, sendo que não é isso que vai pegar essa geração e deixar eles trabalhando felizes. Não é isso que eles querem. Então, eu entendo que hoje não tem mais essa coisa de você fazer uma única ação para atingir todo mundo. É pontual. E nas empresas hoje você tem várias gerações trabalhando e convivendo junto. Assim como no Congresso você tem várias gerações trabalhando e convivendo junto, assim como na Presidência da República, assim como nas prefeituras, no governo do Estado, enfim. Isso tem que ser colocado dessa forma. Você não vai incentivar um servidor público a trabalhar, aquele que já está almejando a sua aposentadoria, da mesma forma que alguém que acabou de entrar. Sim. São formas diferentes. E a legislação muitas vezes não permite a gente fazer isso. Então esse é um ótimo ponto para se colocar em debate também. Como a gente vai fazer com que com todas essas gerações convivendo no mesmo espectro de trabalho, como elas vão conviver e todas estarão motivadas a produzir o máximo que elas puderem? Todos ganham. Sim. Então eu não quero parar. Tá? Eu não quero parar e eu vou continuar o tempo todo. Até porque tem o primeiro parágrafo que eu escrevi nesse livro aqui, ó, minha mãe que me lembrou isso no início da pandemia. Quando chegou a pandemia, ela falou assim, meu filho, você viu o que você escreveu no primeiro parágrafo do seu livro? Eu falei, não, mãe, eu vou reler. E diz assim, ó, mesmo morando em um mundo onde as reviravoltas e as incertezas são as únicas regras estáveis, não escapamos de ficar perplexos e confusos quando o evento parece surgir do nada e virar nossa vida do avesso. Isso eu escrevi em 2014, logo depois que eu tive a minha angina. Isso está falando de mim. Isso não serve para 2019, para 2020 com Covid? Isso não serve para a vida da gente que a todo momento muda? A minha vida está mudando mais uma vez. E essa mudança aconteceu, começou-se a ventilar uma possibilidade em dezembro do ano passado. Nós estamos em junho. E a minha vida fez assim, ó, de novo. E logo vai mudar de novo. Se Deus quiser, vai mudar de novo. Aí. Bom, você nessa seus 47 anos aí de vida, você, além de estudar, você se baseou em exemplos também. Quais foram os maiores exemplos, assim, para a sua vida? Meu pai, sempre. Gildo, né? Gildo Machado, meu pai. Meu pai, acho que muitas das pessoas não conhecem a história, mas meu pai, com 9 anos de idade, carregava tijolo em olaria. O pai dele morreu, ele tinha 3 meses de vida, de picada de cobra. E meu pai saiu de Pinheiral, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, perto de Volta Redonda, foi para Uberlândia para fazer faculdade de engenharia e lá casou-se com minha mãe. Então, meu pai, para mim, é um exemplo de superação. Ele sempre lutou com várias adversidades e ele sempre venceu. Então, sem dúvida, meu pai é um exemplo e eu sigo muito os ensinamentos dele. Obviamente que alguns muito bons, outros que são exemplos a serem estudados e a gente adapta ou não à nossa realidade. Minha mãe, que sempre foi uma guerreira, né? Moramos em 19 cidades. Você imagina a minha mãe com 2 filhos homens, mudando, muitas vezes tendo que se adaptar a culturas diferentes, porque foi do sul, sudeste ao nordeste. Costume, clima, tudo. Comida, forma de dirigir, forma de falar, forma de se relacionar, ir fazendo amizade, né, nesses determinados, diversas cidades. Então, meu pai e minha mãe, para mim, são exemplos assim de pessoas a serem seguidas. O meu irmão, que aí, Anselmo, de vez em quando dá até uns nó na garganta, né? Falar de pai, mãe, irmão. Eu acompanhei a carreira do seu irmão. Pois é, a gente não... eu tenho muito orgulho de falar do meu irmão. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho um irmão político. Porque a gente não consegue ver nada que desabone a conduta do meu irmão desde quando ele começou como vereador aqui. Sempre foi íntegro, sempre foi honesto, sempre lutou pelo melhor das pessoas. Então, assim, é um exemplo. E olha o que ele está fazendo com a gestão da cidade. Olha o que ele faz com o Jundiaí, olha a paixão que ele tem por esta cidade, de fazer o melhor por todos, por onde ele passa. Não é uma coisa, não é retórica.
Né? É real. Então, assim, de pessoas que estão assim no meu primeira linha de admiração, meu pai, minha mãe e meu irmão sempre estarão lá na primeira linha, sempre. Nós sempre fomos os 4 juntos, né? A gente sempre viveu junto, morou junto, sabe? Viajamos junto, então assim... Eu até lembro, você estava sem barba na época, quando seu irmão se elegeu vice-prefeito. Estava lá meio, não vou dizer escondido, mas estava quietinho. Eu sempre tive uma participação muito nos bastidores, Anselmo. Sempre apoiando meu irmão em tudo que ele precisou, tanto eu, meu pai e minha mãe, a gente sempre teve. E sempre respeitando o espaço dele. Eu sempre tive vontade de estar vivendo esse momento que eu estou vivendo hoje. Mas eu sempre respeitei o protagonismo e a função que meu irmão exerce. Nunca me aproveitei disso. Esperei a oportunidade onde o nosso time, o nosso grupo aqui achou que era a hora e vou abraçar ela com muita responsabilidade. E na política tem muito disso, né? O momento exato para você entrar, né? E eu acho assim, eu confio muito nas leis do universo. O universo sempre conspira para o que tem que acontecer com a gente. Sim. Eu vim passando por diversas modificações ao longo da minha vida que fizeram com que eu chegasse nesse momento preparado para assumir esse desafio. Márcia, a gente estava falando em família, a gente tinha comentado, você tem uma pergunta para fazer para ele sobre... Sim, sobre a sua filha, né? A Duda. Isso. Duda por quê? Maria Eduarda, então. É Eduarda. A Eduarda, então não tem Maria. Não tem. Por aproximação, acertei. Já está emocionado, né, Fred? Como que é a sua relação com ela? Vai conseguir falar, Fred? Esse é o Fred. Eu choro. É mesmo? Muito, muito. Aqui você pode chorar. Aqui, até porque depois corta, né? Não corta nada, meu amigo. Você acha que a gente vai perder essa? A Duda é muito especial. Né? A Duda nasceu em 2010, 11 de agosto de 2010. Meninona, grande, peludinha, né? E desde que nasceu mostrou porque veio ao mundo. Tem uma personalidade forte, super inteligente, né? E puxou a amorosidade do pai. Ela é extremamente amorosa. E apegada comigo. Eu não consigo. Ué. Pode chorar, Fred. Fica à vontade. Aqui você pode. E agora que você está falando para ela, olha, o papai vai ser candidato. Vai ficar mais tempo fora de casa do que em casa. Ela, sem problema? Não, ela sente, ou dá né? para levá-la? Não por causa da escola, né? Ela estuda, mas eu já falei com ela. Falei, filha, vai mudar um pouco a nossa vida, né? Vai mudar um pouco a estrutura de tempo que a gente está junto. Eu sempre que posso estou junto com ela. Sempre. Ontem fui pegar ela na escola, todo dia levo ela para pegar o ônibus para ir para a escola. Não para em fila dupla, né? Não. Tem estacionamento lá. Então, a Duda ela é muito sensível às coisas, né? E ela sempre também... O meu irmão é padrinho dela. Então, ela sempre acompanhou também. Em todas as campanhas a gente veio para cá e ela tem muito orgulho do padrinho dela. E sem dúvida vai ter do pai também. Vai ver, logo, logo vai ter uma geração aí outra de política. Uma mulher vindo. Tomara. Quem sabe, tomara. né? Ela é uma pessoa muito especial, a Duda. Precisamos de representantes mulheres na política, pelo amor de Deus. Não tenho dúvida. Não é, Fred? Imaginou que orgulho? Eu sempre falo que as mulheres, elas são as melhores, né, coisas que podem acontecer, né? Tem esse senso de segurança, o senso de acolhimento, né? O senso de responsabilidade com as coisas. Eu vejo isso muito na minha mãe, né? Vejo isso na Duda também, a preocupação dela comigo, com a mãe dela, com o cachorro, com as plantas, com o meio ambiente. Ela sempre tem uma preocupação muito com o coletivo também. Então, acho que as mulheres têm sim que tomar parte disso daí. Um mundo com mulheres liderando não tem guerra. É isso aí. Ganhou o voto, tá vendo? É isso aí. Nossa próxima candidata. Ô Fred, você praticamente não colocou a campanha na rua. Você disse que é pré-candidato, fez uns posts, o outro aí que a gente vê, e está vendo uma espécie de muita manifestação de apoio em redes sociais. Primeiro, a que se deve isso? E também, você não está forçando barra, você coloca lá, sou pré-candidato. Aí embaixo vem um monte de gente comentando, apoiando. Deve vir também alguma crítica, isso, né? Normal. Como é que você vê isso?
Eu fico muito feliz, Anselmo, de receber o carinho das pessoas, sabe? Eu acho que a grande maioria das pessoas que estão ali são pessoas que já me seguiam antes, que sabem o meu trabalho, conhecem a minha índole, conhecem o meu caráter. Então, são pessoas que sabem a minha genuína vontade de fazer bem ao próximo. Então, que isso não é novo. Isso é meu propósito de vida há muito tempo. Como eu falei para vocês, desde sempre, né? A gente vem... eu nunca abandonei os trabalhos sociais que eu comecei a fazer lá atrás. Muito meu pai e minha mãe também ensinaram muito isso a gente. Então, eu fico muito feliz com isso. E as críticas são extremamente bem-vindas, né? Uma coisa que eu sempre falo é, se tem alguma crítica, pode fazer. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu posso melhorar, eu tenho completa abertura para você falar para mim, olha, melhora aqui, faz diferente aqui, você está errando aqui. Isso, para mim, é salutar que isso aconteça. Para mim, isso é uma coisa extremamente positiva. A crítica destrutiva, só pela crítica, eu acho que não leva a nada. Eu acho que muito isso que acontece hoje para as pessoas se afastarem da política. Porque virou Corinthians contra Palmeiras. É uma guerra. Né? Virou guerra de torcida organizada. E política não é isso. É debate, né? É debate, propósito, propostas, né? Claras. Você não tem inimigo, você tem adversário. Exato. E muitas vezes você tem que ouvir. Muitas vezes, Anselmo, o que acontece é o seguinte, eu estou falando com você, você já está pensando que você vai me responder, e você não ouve o que eu estou falando. Então, muitas vezes você quer falar a sua posição, que é a mesma que a minha, mas nós vamos ficar 3 horas discutindo a mesma coisa. Para no fim... Era a mesma coisa. Né? Então, eu entendo que a política, é possível fazer uma política de qualidade. É possível entrar na política propondo qualidade na discussão, qualidade no debate, qualidade nos projetos, tá? E visando, sim, o bem das pessoas, de todas as pessoas. Não é de um A, B ou C, não. Todo mundo. Se você faz isso e quer abarcar todo mundo, com certeza você vai fazer o bem. Eu fico muito feliz com o apoio que eu estou tendo, né, das redes. A minha rede social já era bem populada, povoada pelo meu trabalho, né, pelo que eu faço, e agregando agora pessoas que estão trazendo muitas boas ideias. Então, estou muito feliz com isso e eu espero que só cresça, né? Bom, como a nossa candidata aqui... Tá vendo, Márcia? Vai vendo. Vou dar o privilégio dela fazer a última pergunta aí, devido ao nosso tempo. Eu tô sem o... Eu marquei aqui para você. Vamos lá. O que as pessoas que votarem em você podem esperar? Como é que você pretende... Vou emendar uma que eu tenho certeza que você vai... Como é que você pretende convencer o seu eleitor? Que acho que é o grande desafio, né, dos candidatos hoje, num momento de política tão confusa. Como é que você pretende convencer o eleitor? E o que esperar do Fred? Bom, o que esperar do Fred? Trabalho, muito trabalho, né? É uma coisa que para mim é essencial. Então, trabalho, dedicação, determinação, verdade, autenticidade. Eu não vou ficar enrolando e falando o que dá para fazer, o que não dá para fazer, não dá para fazer. Sim. Eu não vou ficar fazendo propaganda e marketing para ganhar voto. Isso eu não vou fazer. Se vier alguma coisa que eu sei que não consegue, eu sei que não é possível, eu vou falar. Desta forma, não é possível. E vamos buscar a melhor forma de colocar isso, tentar fazer isso acontecer. Então, isso pode esperar de mim. Dedicação, trabalho, honestidade, integridade e a verdade. Eu não vou faltar com ela. O que falar para as pessoas, convencerem as pessoas a votarem em mim, eu penso assim, eu tenho um histórico muito grande de paixão e de determinação para as pessoas. E eu quero colocar isso em prática para um espectro muito maior de pessoas. Tudo isso que está sendo feito aqui em Jundiaí, é possível fazer isso no estado de São Paulo e no Brasil também. Então, eu vou falar para as pessoas todas daqui de Jundiaí e região que, primeiro, eles precisam ter um representante e que nós precisamos eleger um representante tanto na Câmara Federal quanto no estado para representar Jundiaí e região. É fundamental que isso aconteça. E colocar todos esses projetos, que a gente sabe que ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Né? Imagina você construindo uma casa, por menor que seja, nunca acaba. Tomar conta de uma cidade, de um estado, de um país, nunca acaba. Sempre terão desafios, sempre terão problemas. Até porque quando resolve um problema, tem o outro já, né? Exatamente. E Jundiaí que não para de crescer, né? Jundiaí não para de crescer. Vamos falar da nossa cidade especificamente. Não para de crescer, as demandas são maiores, as exigências são maiores, Sim. né? Então, é manter e ampliar todos esses bons índices que nós temos aqui na cidade. Eu vou me comprometer a isso, a levar todos os anseios e projetos e demandas da população, Jundiaí região,
para conseguir convênios, verbas, para a gente trazer para cá e fazer com que isso aconteça. Os investimentos que a cidade precisa ter para avançar ainda mais. Ok. Esse foi o pré-candidato a deputado federal, Fred Machado, que concorre pelo PSDB nas eleições de outubro.